Esse é o Pod Só Delas, feito para a gente tocar no assunto. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que eu comecei a seguir lá, eu acho que porque me identifiquei muito com ela, mas daqui a pouco a gente apresenta direitinho. Em um mundo onde as mulheres enfrentam tantas barreiras, surge um movimento que une o direito à força feminina, o direito dela. Mais do que um perfil, um espaço para defender, educar e fortalecer mulheres no direito e na vida. O que inspira e move essa rede de advocacia que transcende os tribunais e transforma vidas. Eu acho que eu me senti transformada e me identifiquei tanto com isso e é um prazer enorme ter você aqui, Camila Rufano. Prazer, obrigada. Camila, seja Desculpa. bem-vinda. Não, imagina. Costumam me chamar de Rufano mesmo, eu também acho bonito, mas é um prazer. Seja bem-vinda, viu, Obrigada, Camila? meninas. Obrigada pelo convite. Enfim, saiu. Estávamos Saiu, namorando né? tanto, né? Demorou, né? Conseguimos alinhar as Era pro ano agendas. passado, mas entrou 2025 já, nós entramos com o pé direito, né? Exatamente. Ai, gente, obrigada. Obrigada por a gente poder continuar a conversa que a gente já começou alguns Sim. tempos atrás no café, né? E a gente poder trazer isso aqui agora e a gente falar no microfone, eu acho que vai ser legal. Com certeza. E aí, qual foi o momento decisivo que te motivou a fazer esse movimento, a criar esse movimento? Olha, na verdade, eu sempre soube que queria ser advogada. Assim, meu pai é formado em Direito, então lá em casa tinha muitos livros de Direito nas prateleiras. Sempre me identifiquei. Só que quando eu me formei em Direito, né, formei lá na Federal de Viçosa, e a partir do momento do valendo, né, agora vai, nenhuma das áreas efetivamente tinha me pegado, sabe? Eu me formei em 2014, já 10 anos formada. E na época, embora a Lei Maria da Penha ela tenha sido sancionada há pouco tempo, né, antes de eu entrar, que foi 2006, entrei em 2009, a gente não falava na faculdade de Direito da Mulher, a gente não falava desses recortes, só que eu, por ter uma mãe feminista, uma mãe que, assim, nunca efetivamente se denominou feminista, mas ela era a pura expressão de uma Devemos de ser uma todos mulher. feministas, né? Exato. Então já era uma pauta minha, uma briga minha, e eu não entendia que eu podia relacionar essa questão que era inata, que era tão assim minha com o trabalho. E aí eu fui entender que existe sim uma área muito específica relacionada aos direitos das mulheres. Fui me aprofundando, virou minha área de atuação e eu sou completamente apaixonada. Muito legal. Eu acho que a gente não se atenta aos nossos direitos até a hora que a gente precisa deles, né? Verdade, A gente né? não entende como esse processo, assim, tem tanta coisa que envolve o nosso mundo feminino aí, que somos prejudicadas, vamos colocar assim, o tempo todo, né? E você criou um instrumento aí para ajudar muitas mulheres, né, que são vítimas e às vezes nem sabem o direito, né? Eu tava olhando o seu Instagram outro dia e falei assim, gente, eu nem sabia disso, que era a questão. Hoje mesmo apareceu de um abuso de um cara que se relacionou com uma esposa, eu não sei o nome do que era. Tá. E aí um estelionato emocional, não é? Estelionato emocional, estelionato sentimental, estelionato amoroso. Que a gente nem Usa- sabe, né? A gente não sabe, quer dizer, a gente já viu, mas não sabia que era com esse nome, Que né? E tem um você nome, né? Mas o que é? explica. Rouba o dinheiro? É basicamente o estelionato mesmo, 171, né? Uhum. Só que ele se utiliza do relacionamento com uma mulher. Da fragilidade Da fragilidade emocional, né? emocional dela, e eu te amo. E aí agora eu tô, nesse caso específico, ele falou que tinha uma dívida com a agiota e que o agiota tava ameaçando ele e a filha dele. Então a mulher ficou apavorada e começou a pegar empréstimo, vender os bens e dar esse dinheiro pra ele. E no que foi ver, depois que ela deu bastante dinheiro, ele sumiu. Então, basicamente, é se utilizar da relação amorosa pra conseguir arrancar dinheiro daquela mulher. Recentemente teve um caso também, acho que com uma francesa, que ela, por conta da deepface, né, que tem como você agora colocar o rosto da pessoa e com alguns artifícios da internet agora isso Mudar a pessoa? e ela imaginava que estava namorando o Brad Pitt. Porque era como se o Brad Sério? Pitt mandasse foto pra ela realmente Até eu acreditou. queria, já. Mas ela realmente acreditou nisso e, assim, perdeu milhões, né? Então, Que isso. é uma realidade nova.
Não, e é engraçado que parece que... Parece uma bobagem, parece Parece como que que é a pessoa cinema, vai né? acreditar Parece que é uma coisa de nisso, né? cinema Mas e tá acontece. acontecendo, né? Tem no Tinder, tem no Netflix também um documentário que chama Golpista do Do Tinder. Tinder, Nossa, é. esse eu já assisti. Aquele lá elevou o nível de golpe, né? Mas Foi. é a mesma lógica. Ele andava até de jatinho. Exato. Mas é basicamente aquilo. É um estelionato sentimental. Aquele caso é estelionato sentimental. Ele dava cano na pessoa, Uhum. aí ele usava esse dinheiro e ia lá, alugava um jatinho pra impressionar uma outra pessoa muito rica, uma outra mulher que também depois ele Dava pegava dinheiro pra dinheiro também. ele. É o estelionato, o Estelionato. estelionatário, né? Me fala como que é, tá? Aí nas redes sociais como mulher, defendendo mulheres e tocando em pontos assim tão delicados. Qual foi o desafio que você enfrenta hoje, né? Porque hoje você tem uma projeção muito maior de quando começou. Uhum. Conta aí um pouquinho dessa trajetória, Camila. É foda. Hum. Não é fácil, não. Assim, muitas das pessoas, né? E agora eu trabalhando com essa pauta em palestras, em eventos, sempre arrumada. Então as pessoas, elas pegam esse recorte das redes sociais e acham que é muito legal, né? Você tá à frente, você levantar essa pauta e parece que a gente já avançou muito. Só que na hora que efetivamente você cobra esses avanços, você vê que a gente ainda tem muito que avançar e para além, né? A gente tem que se movimentar para manter os direitos que a gente conquistou. Que já são nossos, Porque né? mas porque eles não estão aí de forma definitiva, né? A gente tem que entender que a gente também tem que lutar para mantê-los. Que essa conquista ela não tá resolvida e acabada. Mas não é fácil porque eu acho que eu tenho que fazer um exercício constante de continuar acreditando no ser humano, sabe? Porque a gente tem contato com situações tão difíceis que envolvem aquilo que deveria ser a parte mais bonita da nossa vivência, que são os afetos, né? A grande maioria das violências que as mulheres sofrem vem dos seus afetos, seja o marido, o namorado, o pai. A grande maioria dessas violências vem daí. Então, assim, é muito delicado, é muito desgastante e acaba que você, muitas das vezes, é colocada num espaço em que as pessoas sentem assim, ok, aqui no direito dela, elas entendem o que eu tô passando. E é difícil, às vezes, você tá nesse lugar, sabe? Porque a realidade ao redor também, o próprio judiciário, todas as demandas ao redor, elas são muito O judiciário delicadas, sempre né? foi muito masculino também, né? Muito. E eu acredito que Ah, você vocês estão deve... ganhando espaço aí Sim, agora também. E você deve sofrer também muito com isso, mesmo sendo profissional e ajudando essas mulheres que são vítimas de violência e tudo que procuram o direito dela para... Depois você vai explicar como é que funciona, tá? Que é até importante, mas como que também você também se envolve emoção, não tem como não sair ilesa disso tudo, né? O que acontece? A gente tenta, né, terapia aí, sempre, a gente tenta separar. Não, ok, vamos separar a vida profissional da vida pessoal, mas a prática, ela não é tão simples, sobretudo quando é um assunto que te conecta enquanto mulher, né? Então, é delicado, mas é algo que a gente consegue manejar da melhor forma. Sobretudo, assim, o direito dela, a criação do direito dela mesmo, ela vem como essa estratégia, né? Como uma estratégia de acolhimento. Porque muitas das vezes, nos próprios comentários, algumas mulheres que sofreram essa situação falam, nossa, eu passei por isso. Aí vem outra e fala, nossa, eu passei por isso também. No que eu vou ver, às vezes elas estão trocando telefone já. Então, além de informar, além da gente ter o site que também conecta essas mulheres para acharem advogados, a gente também tem aquele espaço como muitas das vezes uma efetivação da sororidade, da criação de rede de apoio, sabe? Então assim, Que é muito muito emocionante, é muito bonito então ver. aproveita e conta para as pessoas que estão nos assistindo, para você falar como que é o trabalho do direito dela ali, que as mulheres podem encontrar ali para poder auxiliar elas aí. O direito dela, basicamente, a gente tem duas frentes. Uma frente de informação, porque efetivamente a gente só consegue buscar os nossos direitos se a gente sabe que tem direitos. E para além de uma frente de informação jurídica, a gente também traz muitas problematizações em relação a questões sociais, a questões históricas, né? Porque não adianta só você saber que tem o direito de se divorciar, se você não consegue entender que, enquanto mulher, você também é válida, você também tem valor, mesmo se você não tiver com um homem do lado. Então a gente tenta, ao mesmo tempo que está informando sobre questões legais, trazer também questionamentos, vídeos, reflexões para as mulheres entenderem outras questões e exercitarem esse autoconhecimento mesmo, e tirarem algumas amarras que são encrunhadas em nós desde pequenininhas. A outra frente do direito, e aí isso a gente faz através das redes sociais, então convido todo mundo que está aí a seguir o @direito.dela.
E aí lá a gente tem essas informações. O A único outra profissional que frente- tem é o advogado. Associação. Dentro do direito delas aí na associação, são os Isso, aí advogados. é a segunda frente, né? Uhum. Essa do Instagram são as informações. E o site, nele você, a partir do momento que eu identifiquei que eu tenho uma questão, eu acesso o site do Direito Dela, www.direitodela.com.br, e lá eu posso buscar uma advogada que está mais perto de mim. Então a gente tem advogadas associadas em todas as regiões do Brasil, e aí eu busco em relação ao meu tema. Então assim, você está buscando uma advogada para quê? Tem o buscador, aí coloca lá divórcio, violência sexual, e aí vai ser filtrado, a depender da sua região e da sua cidade, a advogada que atua daquela área que está mais próxima de você. E são só mulheres advogadas associadas. E Bacana. com letramento de gênero. O que é letramento de gênero? O entendimento que para toda situação social a gente tem que colocar os óculos de gênero. Porque a forma com que a mulher é tratada, a forma com que a mulher é ou não respeitada em todas as circunstâncias, seja no âmbito privado, no âmbito do trabalho, ela sempre tem que passar pela questão de gênero, porque nunca é igual. Por mais que a gente tenha alcançado muita coisa, nunca é igual. Então, são isso. Tem o Direito Dela, o Instagram. A gente traz informações, e traz informações não é para advogada, a gente traz informações para a população em geral. Então, a linguagem, ela é uma linguagem simples. Eu adoro ler, sabe? eu adoro Então, ler. dá para pessoa, Sim. o foco lá é informar a população. Informar mulheres que não são do direito, para que você fale, meu Deus, olha isso. Olha, então o STF Gente, eu já decidiu sofri disso e isso. não sabia, Olha, eu né? passei por isso daqui. Ah, é Nem crime? sabia que Então, isso era violência crime. psicológica agora é crime? Tem. Então, é esse o enfoque. Existem violências muito mais veladas, né? Muito. Que estão ali. E são abordadas ali também. Um estupro matrimonial, né? É isso, assim que fala? É estupro marital. Marital. é. Até o próprio estelionato, que às vezes a gente Exato. nem vê, né? Algo mais que a gente não consegue enxergar, quer dizer, não, isso é normal. Que você já vê que, né, que tem uma demanda muito grande. Eu falo que ser mulher é vir com dor embutida, né? A gente já entende que se eu entrar num relacionamento, eu vou ter que aceitar um monte de coisa. Se eu entrar numa relação profissional e quanto mais eu vou crescendo, eu vou ter que aceitar um monte de coisa. Então a gente naturalizou comportamentos que não são naturais. A gente aceitou ser tratada de uma forma que não é aceitável. Então, partindo daí, a gente já movimenta esses nossos avanços de uma forma consciente, sabe? Então, ok, eu sei que eu não posso aceitar isso, ok, eu sei que a partir daqui não é algo normal. Então, a gente traz sempre esses pequenos detalhes, como, por exemplo, não existe um checklist da vida. Porque desde que nós somos crianças, né, meninas, a gente recebeu as bonecas para brincar, porque você vai ser mãe um dia, né? Uhum. Você brinca de casinha, porque você vai cuidar de uma casa um dia. Você cuida dos seus vestidos, você ganha maquiagenzinha, porque você, para ser uma mulher valorizada, você tem que estar sempre impecável. Exatamente. Então, a gente é letrada de uma forma muito discreta. E os meninos não. Eles têm os super-heróis, guerras, eles brincam de carros, desbravar o mundo. Sim. Então, desde aí, a gente já vem aprendendo qual que é o nosso papel na sociedade. Então, quando a gente chega agora adulta e pega no Instagram ou em outros vários trabalhos que nos informam em relação a isso, a gente vai percebendo que se eu sou uma mulher, mas eu não quero ficar cuidando da minha casa, eu não sou menos mulher que isso. Porque eu, por exemplo, não sei cozinhar. E aí tem aquela coisa, mas como é que você não sabe cozinhar? E quando o homem não sabe cozinhar, é normal. Ah, não, ok. Tudo E aí, bem. quando ele sabe cozinhar, meu Deus, que homem. É. Homem não sabe arrumar uma casa, não sabe lavar uma roupa, não sabe arear uma panela. Ah, ok, gente. Agora, a mulher não sabe fazer isso? Não sabe cuidar da própria casa? Desleixada, né? Desleixada. Então, assim, naturalizar aqui. É o que eu falo. Nós temos que ser seres humanos funcionais. O que é ser funcional? É conseguir dar conta de sobreviver, de viver uma vida. Então, é natural que todo ser humano tem que... Eu não sei cozinhar, mas eu passar fome eu não passo, não. Eu me desembolo ali. Uhum. Mas que eu tenho uma ajudante em casa, eu sei cuidar das minhas próprias coisas, limpar a minha própria bagunça, a minha própria sujeira. Então, assim, eu sei ser responsável por mim. Mulheres têm que ser assim e homens também têm que ser assim. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Então, entendendo que eu não sou obrigada a cumprir esse checklist, né? Que eu não tenho que ser a esposa impecável de alguém, que eu não tenho que casar antes dos 30, que eu não tenho necessariamente que ter um filho, Uhum. ou se eu quiser ter um filho, eu posso ser mãe solo. Então, assim,
romper com esses padrões já faz com que a gente se liberte de muitos desses estereótipos. E aí, com isso, a gente não se submete, né? Porque se você só tem valor numa sociedade, a partir do momento que você tá do lado de um homem, você vai aceitar qualquer coisa desse homem pra você continuar sendo validada, porque eu continuo casada. Quantas mulheres a gente não conhece que estão em relacionamentos de longo tempo e a sociedade ainda vira e fala assim, nossa, que bonito, né? Casada há 40 anos. Mas mal sabe a quantidade de coisa que aquela mulher teve que tolerar Passar. pra ser casada há 40 anos. Então vale mais a pena, às vezes, mesmo depois... E aí a gente tá vivendo um momento agora de divórcios de mulheres depois dos 50 e tantos. Né? E aí é um movimento muito novo e as pessoas falam, meu Deus, mas e agora? E agora sim. Aprenderam Muitas delas vão o ser- prazer da vida. Vão gozar É da reaprender, vida, né? Então a gente tem que comemorar também Sim, esses essa liberdade, novos movimentos, sabe? E é muito legal, Exatamente. porque viveram aprisionadas, né? Isso é um grito de liberdade pra sim. mim. Uhum. Ao meu Principalmente ver. que é uma fase da vida da gente que a gente tá menopausada, né? Cheia de Sim. coisas, cheia de problemas que eu falo assim, fisiológicos mesmo. E você Cheio vê de assim, mudanças, cheio né? de mudanças, né? Corporal e tudo. E aí você fazer uma mudança dessa é um desafio muito grande pra mulher, né? E aí, fazendo uma conexão com a pauta de vocês, sexual, né? Esse momento da menopausa, eu tenho uma grande amiga que cria conteúdo em relação a isso, né? É um momento em que também a mulher tá lidando com muitos movimentos no corpo e que muitas das vezes a vida sexual muda um pouco. Não quer dizer Sim. que piora, mas ela muda. E eu já vi relatos em divórcios pós 50 e tantos de homens que a grande questão do divórcio foi justamente a mulher não ter mais aquela libido de antes, não ter mais a lubrificação de antes, sendo que o cara tá usando azulzinha, sabe? Mas ela, como é que você tá seca pra mim? Como é que você não tá querendo mais? Ai, mas ontem eu Porque- ouvi uma ótima também, né? Com os 20, você tá lá todo empolgado, o cara já nem entrou, já tá. Aham. Tá molhada, já tá molhada. Já acabou, nem entrou, já Ah, tá. acabou. Aí chega uma fase da nossa vida que tá tudo a libido, o parceiro, tá tudo funcionando legal. E depois vai mudar aquilo, né? Vem a menopausa. O homem também já não goza com tanta facilidade, fica lá horas, você já não tá Sim. aguentando mais aquilo. Uhum. E continua. Então, assim, não é só a gente, mas ficamos Mas a sobrecarregados. A culpa culpa de culpa tudo. cai é nossa. sobre a culpa mulher. e a cobrança, né? Já vi muitos homens que não aceitam que a mulher use lubrificante. Porque acha que ela tem que lubrificar pra ele. Tipo assim, como é que é? Você não tá querendo? E aí a gente entra num tópico muito sensível que você mencionou, que é o estupro marital. Isso. né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso. O estupro marital, eu sempre gosto de dar o exemplo que, por exemplo, eu sou casada, eu tenho 15 anos de relacionamento, casada há 5. E a partir do momento em que eu me casei, no contrato eu não passei a propriedade do meu corpo pro meu marido. Uhum. Ou De forma seja, alguma, né? aquela questão do consentimento, sabe? Do não é não. Que quando a gente chega em época de carnaval, Existe daqui a em pouco tem o qualquer lugar, carnaval, né? e aí começa não é não, consentimento. Esse consentimento, ele não é necessário só em relação a um estranho ou um cara que você tá ficando de vez em quando. Esse consentimento, ele tem que existir sempre, inclusive dentro de um relacionamento. Só que o que acontece? Muitas das vezes, depois de casado, ou a gente chama de estupro marital, mas pode ser também relacionamento de namoro, sabe? União estável, enfim. Mas um relacionamento que tem já uma certa conformação social ali. E o cara acha que não tem que ter a aceitação da mulher para aquele ato. E muitas de nós mulheres, como até muito recentemente na lei, né, o sexo era parte do compromisso conjugal, da obrigação conjugal, né? A gente acha que não, tá, vou deixar assim. E aí vou deixar sim. E a gente fez um post no Direito Dela sobre uma atriz bem famosa falando num podcast que ela percebeu em determinado momento da relação que ela estava sofrendo estupro marital, porque ela acordava e o namorado já tava penetrando ela, e ela só ficava tipo assim, ok, vou esperar ele acabar. Mas não houve consentimento naquilo ali. E aí ela percebeu que ela começou a ficar machucada, que ela começou a ficar com dores, enfim, e aí depois ela descobriu que aquilo tinha um nome, que não era normal você aceitar esse tipo de situação. Só que o problema, sobretudo na nossa sociedade, que é machista, enfim, o marido e a sociedade de uma forma geral, o namorado, entender isso, né? Porque muitos dos homens partem do pressuposto que tá num relacionamento afetivo é garantia de sexo. Então, assim, eu tô namorando pra quê, então?
Eu tô casado E pra eles não quê? fazem o Então, mínimo que tem que fazer pra agradar. Ainda acho que estão se esforçando muito. Mas é também, e não tem tipo como é que chama aquele negócio que faz? Um exame de corpo de delito para ver se tem tem. também? E teve casos que aconteceu isso? Sim, porque é a partir do momento em que o sexo. Sexo não, a gente não pode confundir sexo com estupro, né? São diferentes. O estupro é muito mais sobre dominação e sexo é sim sobre prazer, né? Então a gente tem que diferenciar. Mas a partir do momento que existe um estupro, é, as partes íntimas da mulher, elas ficam machucadas, né? Porque não tinha lubrificação suficiente, enfim. Assim, eu não sou ginecologista, tem ginecologistas, inclusive, que falam que mesmo mulheres, às vezes, durante um ato de estupro, elas podem de alguma forma lubrificar, porque embora a Sim, mente não É. queira aquilo, o corpo ele tem uma leitura quase que de proteção mesmo, ou de, Sim, né, enfim, é natural, né? Às vezes biológico, natural. sim. Só que o que acontece? Se uma mulher que não tem um relacionamento tem dificuldade de provar que foi estuprada, Imagina casada. uma casada que leva pro juiz, que olha só, meu marido me estuprou. A realidade existem casos de condenação, existem. Só que, a gente, novamente, o judiciário é composto, sobretudo, por homens. O que acontece? Ah, mas tá na lei. A gente não pode ser inocente a ponto de achar que só porque tá na lei é efetivado, né? E a gente tem, sim, a lei, mas o julgamento fica é feito por homens. E, homens, digo, né? Homens e mulheres, mas sobretudo por homens. E nenhum de nós é neutro, né? As pessoas não são neutras. Nós somos fruto das nossas experiências, da nossa socialização. Uhum. Então, o momento que aquele juiz vai olhar aquilo ali e vai se colocar, tipo assim, mas Mas já fiz com a minha esposa também sem montagem, agora ela vai trazer que é estupro? Então, tem muitas questões, assim, e é por isso que é importante as advogadas, com recorte de gênero, militantes da pauta da mulher, para que a gente vá criando jurisprudência, para que a gente vá mudando essa realidade na prática e tenha decisões que comprovam, olha, essa questão de estupro marital, isso não é só uma tese. A gente já teve comprovação, isso existe sim. Aqui no Brasil já É teve? crime, Já né? tivemos, E é já crime. tivemos. É crime, é porque é estupro, né? É crime estupro, né? de estupro. E é interessante também pensar que o nosso Código Penal, ele prevê, prevê aumento de pena em vários crimes, no caso de o agressor, ele se utilizar do fato dele ter uma relação íntima com a vítima. Então, isso pode ser utilizado, sim, como aumento de pena, né? Então, tem toda... Porque Agrava ainda o lugar mais, dessa né? Quer confiança. dizer, E aí eu vou trazer pra vocês uma situação. Pelo menos tem um respaldo melhor aí. Eu vou trazer pra vocês uma situação com a qual eu tive que lidar no direito dela, porque é aquilo, né? A gente é um espaço em que muitas mulheres se sentem confortáveis pra às vezes só contar, porque tem umas que não querem levar pro judiciário, elas só querem ser ouvidas. E eu falo que assim, é de uma responsabilidade muito grande o nosso trabalho por trás da página, né? Porque muitas das vezes elas nos informam coisas tão íntimas que possivelmente ninguém sabe. E teve uma vez, em relação ao estupro marital, uma questão que me pegou muito, que foi uma senhora idosa, que era casada com um ministro da igreja. Casada não, ela namorava ele, mas já tava num relacionamento há muito tempo. E um dia eles saíram, beberam, e ela me contou o que aconteceu por escrito e perguntou assim: eu fui estuprada? Porque ele forçou o sexo anal. E ela acordou toda machucada. nossa. Só que a questão é a seguinte: é uma senhora. Como é que ela vai falar com o filho dela? Que olha, uma senhora da igreja, né? Namorada é ministro da Eucaristia. E outra, muitas das vezes, homens acima de qualquer suspeita. Sim. Homem da Mas igreja. você sabe que eu ouvi uma história essa semana também. A moça estava se relacionando com um cara fazia trabalhos voluntários, ajudava fulano, ajudava ciclano. Era um cara super legal, assim, conversava com todo mundo, muito amigável. Um dia foram numa festa e ela entrou no carro, só lembra de ter parado num lugar específico, não vou nem falar, mas. E dali em diante ela não sabe mais o que aconteceu com ela. Ela só sabe que acordou com a perna cheia de sangue, ensanguentada assim no meio entre as pernas, mas ela não sabe. E é um cara que ela namorava, que ela tava começando um relacionamento. E aí achou aquilo normal, às vezes porque tava tensa, mas não lembrava da noite que tinha tido. E aí começou a ver o comportamento dele, daí pra frente, até que terminou, enfim, depois que ela fez as conexões e
assim, a gente tá sujeito a isso. A gente tá confiando, vai no banheiro, coloca na Coloca nossa um- bebida, Uma né? Eu tô um ali remédio, sentada né, com pra... meu namorado. A gente tem que entender, Sabrina, que essa situação que aconteceu com ela não é exceção. Pois Não, é. e a gente tá vendo O cada vez que, mais o que, casos assim, que, que né? mais choca a É. gente, né? É a questão da gente Você confia. acreditar no ser humano, mas como? Se a gente tá tão ameaçado o tempo todo, Verdade. né? Eu lembro do meu pai, né? Meu pai, quando era vivo, ele falava, vivia falando com a gente assim: se você perder o seu copo de vista, não Não beba bebe mais. mais. Não beba mais. E é isso que eu acho que a gente precisa transmitir para jovens, até pra gente mesmo, tá? Em alguma festinha, alguma coisa, não fazer. Porque pode acontecer com qualquer uma de nós, né? E dar apoio para outra, né? Porque o que que Exatamente. acontece? Muitas das vezes, se, por exemplo, sua bebida foi batizada, e isso é muito comum, o tal do Boa Noite Cinderela não é uma coisa de lá atrás, é uma coisa real. E, sobretudo, existem outras drogas hoje específicas para estupro. Por quê? Porque são drogas que não alteram o sabor da bebida, e são drogas que, uma vez que entraram no organismo da pessoa, ela faz com que a pessoa fique confusa. E o que que acontece? O que aconteceu com essa moça que você relatou? Acorda no dia seguinte e eu não entendo direito o que que houve. Eu não entendo direito o que que aconteceu. E aí, sobretudo se foi numa festa, você pode pensar, bebi demais. Dá uma E aí- amnésia, né? Ai, eu bebi demais. Ai, será que eu bebi alguma coisa a mais? E aí, a mulher faz uma meia culpa de tipo, eu devo ter bebido, não lembro direito, fulano não faria isso comigo. Exatamente, defende o outro, né? Muitos casos de mulheres que, nessa situação, porque, por exemplo, vamos colocar que você tá numa festa em que você não conhece nenhum homem ali. Sua postura é de um jeito. Agora, se você tá numa festa com amigos, mesmo que sejam homens, são pessoas que você conhece. Então você relaxa. Você tá bebe um pouquinho a mais. confortável, sim. O copo que você perde de vista nesse espaço, você. Vou deixa. pegar. Eu tô num espaço Exatamente. entre amigos. E aí, Confiável. nisso, o que que acontece? A grande maioria dos casos de estupro são cometidos por conhecidos. Não são, porque a gente tem uma visão de que a mulher é estuprada quando? Voltando da festa, meio bêbada, com um cara que você nunca viu, que sai de um terreno baldio e te arrasta. Esse não é a maioria dos casos, né? Então, muitas das vezes, esses homens são conhecidos, são amigos, né? Quantos casos não temos de mulheres que foram dopadas por amigos? E aí, depois você acorda no dia seguinte, aquele cara é o amigo que você tinha na sua mente de tantos anos, que você conhece. E aí ele fala, a gente bebeu demais, a gente fez... E aí você Não vai aceita. acreditar que não, deve ter sido isso mesmo. E às vezes você não quer nem acreditar naquele sentimento, naquela sensação que você tem que tá pitando que alguma coisa aconteceu de errado, pra você não ter que lidar com aquele fato, com aquela realidade e com tudo que vai acarretar o fato de você falar, não, realmente, eu fui abusada aqui e eu vou procurar saber, né? Então, É o que você falou no início, né? Não normalizar isso. Exato. Nada disso, né? A gente ouve muitos casos de abuso aí, que até você explicar que você sofreu um abuso emocional, as pessoas não acreditam naquilo, né? Você é louca, o que você tá fazendo? E as mulheres não acreditam que são abusadas e muitas falam, mas ele nunca me bateu. Então precisa chegar no físico, precisa às vezes acontecer uma morte para acreditar que aquele homem é violento, né? Exato. Eu costumo falar sempre que a gente vê as campanhas de violência contra a mulher sempre com a mulher com olho roxo. E aí, com isso, a gente tende a acreditar que a única violência, ou a maior violência, Sim. é a violência física. Não quer dizer que ela não seja muito grave. Só que a gente não pode esquecer que existem outras formas de violência previstas na lei, que são crimes e que podem ser tão graves quanto. Eu acredito muito que quando chega nessa violência física, não que ela já não venha de alguma forma, um toque sem ter ficado roxo, já veio um estrago muito maior ali de emoção, de acabar com a autoestima, enfim, é um assunto bem complexo, né? Ô, Camila, e teve algum abuso, assim, que não precisa ser só o sexual, né? Que você já tenha lidado, que assim, que te chamou muita atenção, que você, assim, ficou meio chocada com isso, algum caso, assim? Porque todos chocam, né? Eu tenho um muito chocante. Que me deixou meio... Eu tive que dar uma intensificada na terapia na época, porque é um assunto... Tem que ter alguma forma de escapar, né, Camila? Mas, enfim, o que acontece? Existem casos de necrofilia.
Necrofilia é o abuso daquele corpo morto, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando morrem mulheres jovens, enfim, aquelas pessoas que trabalham ali na necrópsia, alguns deles estupram aquele cadáver. Né? Só que, na verdade, a gente não pode considerar estupro também, porque ele já não é uma pessoa, então a gente entra num limbo jurídico que faz também com que esses corpos não sejam protegidos. E teve um tempo atrás que viralizou, foi até matéria do Fantástico, se eu não me engano, é um grupo no Facebook que chamava Festa no IML, que eles postavam esses corpos. Gente, eu tô apavorada, não vira isso não. Só que, pesamos rolê do nada, né? Enfim, mas é uma realidade, é complicadíssimo, mas eu acho importante a gente ter contato com essa realidade. E aí tem esse limbo jurídico, porque eu só cometo um crime contra um ser humano vivo. Então, a partir do momento que aquele indivíduo, aquela mulher morreu, Mas não ele tem mais uma proteção família jurídica. daquele Na verdade, indivíduo. tem proteção jurídica. A gente pode falar que é vilipêndio de cadáver, mas o crime de vilipêndio de cadáver, se eu arrancar um dente de ouro do cadáver, é vilipêndio de cadáver. Se eu estuprar aquele corpo, Não é. é vilipêndio de cadáver. Então, cai na mesma entendi. coisa, que é uma banalidade. E aí, aconteceu de serem divulgados, enfim, só que no final das contas, não deu nada. Ficou por aquilo mesmo. E vai continuar fazendo as aí, festas. o que aconteceu? Aconteceram casos de algumas mulheres que, casadas com esses homens, pegaram E olha só. algumas bactérias, que são bactérias que tinham só Olha só. E aí, só em cadáver, né? Exato. E aí, uma delas entrou em contato comigo e falou dessa situação que ela tinha. Ela falou que ele era um dos organizadores desse grupo no Facebook e que ela tinha descoberto, ela tinha tido essa bactéria, ela se divorciou. Só que a questão é que, como ele não foi condenado por um crime, eles continuavam com guarda compartilhada. E aí, Nossa, que difícil, né? a questão era tipo assim, assim, não se sabe, mas como é que um você vai homem- confiar? Como é que vai confiar Exatamente. num homem né? que faz isso? Então, Que é uma perversão de um de um tamanho nível tão grande, como é que você vai confiar? É verdade. É uma perversão triste, né? absurda. Horrorosa. Eu lembro na E época... o problema é que e ainda tem um agravante. Essas bactérias vai saber o que é, como vai ser tratada, como vai ser. parece que foram situações graves e que efetivamente, assim, só descobriram que era algo nesse nível, né? Então, enfim. Isso me deixou ruim da cabeça um tempo grande, assim. Eu demorei muito pra lidar. Porque na época do Direito Dela, a gente Eu fez um faço ideia. exposed, né? A gente printou essas conversas que estavam nesses grupos fechados, a gente divulgou. Então, começou muito movimento em relação a isso, foi muito divulgado. Mas aí, quando essa mulher veio me falar da filha dela, ali me quebrou toda. Só pra gente fechar aqui, que nosso tempo já esgotou, que pena. Temos que combinar mais, viu? Sim, com certeza. Mas deixa um recado aí que você pode passar para as mulheres, né, que estão passando por algum tipo de abuso ou que precisam desse recurso aí do direito para poder auxiliar elas em alguma coisa. Eu diria, eu acho que, sobretudo em relação ao divórcio, né? Ao sair de uma relação abusiva. Claro, se não for uma situação urgente, organize-se. Organize-se financeiramente. Se fortaleça emocionalmente. Crie a sua rede de apoio. Para quando você for fazer esse movimento, você fazer de uma forma fortalecida. Porque muitas das vezes as violências que já aconteciam durante o relacionamento, elas podem ser agravadas. E nessa fragilidade, nesse medo do novo, que é normal também, as mulheres recuam, né? Muitas das vezes nesses discursos que colocam os filhos no meio, né? Então, assim, mas aí os filhos vão ficar sem o pai. E aí, muitas das vezes, porque nós somos ensinados o quê? A ceder, tolerar. E aí, quando você quer fazer esse movimento, muitas das vezes, às vezes até a família te taxa egoísta. Você não tá pensando nos seus filhos, você tava com ele há tanto tempo, se casou porque quis, tá ruim com ele, pior sem ele. Todos esses argumentos são utilizados, às vezes, por pessoas próximas, para fazer com que você desista desse movimento que, às vezes, é essencial para você se manter viva, né?
Porque muitas das vezes não teve violência psicológica, não teve violência física, mas teve a psicológica. Sim. Exato. Que faz com que aquela mulher vá morrendo aos poucos, né? Sim. Tá tendo a violência Aí toda vez sexual. que tenta sair de novo é um outro É um problema, ciclo de... E aí, muitas das vezes, esse homem, na hora que você tomar a decisão, ele vai prometer que vai mudar. Ele vai ameaçar se matar. Ele vai colocar os filhos no meio e falar, ai, mas como é que eles vão fazer? Então, vai usar de tanta coisa que você tem que estar muito fortalecida. Sim. E aí, uma dica, inclusive, em relação à parte tanto patrimonial quanto de guarda. Faça uma consulta com uma advogada especialista na área. Ela vai te direcionar também, porque muitas das vezes existe uma violência também que chama patrimonial. Que é, já que ela não quer estar comigo, então eu vou punir, ela não vai ficar com nada. E aí, passa os bens pro nome de outras pessoas. Quando é uma pessoa autônoma, às vezes você não tem como provar. E por mais que a mulher ela ganhe menos que o homem naquela relação, ou que ela não trabalhe fora, né? Porque o trabalho doméstico, ele é tão... o trabalho do cuidado, né? Tanto da casa quanto dos filhos. Ele é tão cansativo e desgastante quanto ou mais do que o trabalho fora de casa. Então, a mulher, por mais que ela ganhe menos, ou que ela não tenha trabalhado fora de casa, no momento do divórcio, se é uma pessoa... são casados, ou se é uma união estável, em geral, é o regime parcial de bens, né? Isso. Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido após a formalização do relacionamento também pertence a ela. Então, 50% de tudo é seu. E muitas das vezes a mulher quer sair falando, não, eu não quero nada, eu só quero a minha paz. Não, você tem que querer sim. Sim. Se ele conquistou, ele só conquistou porque ele teve seu apoio, porque ele estava com a casa limpa, porque ele não tinha que preocupar com os filhos, porque ele sabia que você ia buscar as crianças na escola, que você estava se responsabilizando por isso tudo. Então a gente tem que entender isso para entender. Não vamos ficar se vangloriando disso, não, eu começo a minha vida do zero, não. Você abriu um monte de coisa demais Exatamente. para ele ter chegado ali. Porque a gente sabe que a Carol estava falando aqui, a situação dela foi oposta, né? Mas a realidade, na maioria das vezes, é que a mulher abre mão, abre mão, abre mão. O homem não, ele segue crescendo na carreira. Na hora do divórcio, ele tá lá com doutorado, na diretoria, enquanto a mulher tá num cargo menor, que era pra ela ter mais tempo, menos horas de trabalho, pra ela conseguir dar conta dos filhos. E aí depois ele vai ficar de gostosão e ela vai ter que se virar. Não. E aí, na hora da pensão ainda, um percentual baixo? Não. 50%. Então, eu acho que a mulher ela tem que se fortalecer, tanto para entender que ela merece, sim, Exatamente. um novo começo, que ela não tem que tolerar aquele tipo de coisa, que, mas eu já tenho 40, 50 anos, que ela pode começar em qualquer momento e buscar um caminho melhor para ela, que ela não tá sendo egoísta de escolher o melhor para ela, que pros filhos... também, não é maravilhoso para os filhos continuar numa casa em que os pais estão infelizes ou brigando, sabe? Exatamente. A gente vê que isso muda muito a decisão das mulheres. Muitas escolhem não divorciar por causa dos filhos. Já tem pesquisas que mostram que os filhos têm que estar num ambiente feliz, Sim. sabe? Exatamente. Independente. Se é para estar num ambiente em que os pais estão juntos, mas estão tristes, não adianta. Então, se fortaleça entendendo isso, entendendo as questões dos bens, entendendo seus direitos, não achando que você vai ser uma mulher mais, sabe, admirável se você abandonar tudo e seguir. Não. Então, se organiza, se fortaleça. Tem amigas do seu lado, que são aquelas que vão, igual vocês, vão falar, ó, sai mesmo, vai buscar o seu prazer. Não, eu vou fazer até a minha propaganda, eu sou terapeuta, fortaleça emocionalmente. emocionalmente. Faça uma terapia. Faça uma terapia, né? E saia dessa E saia, relação assim, fortalecida e exatamente. do lado daquelas que vão te levar pra frente. Exatamente. Olha, foi enriquecedor nosso bom, bate-papo, né? foi incrível, assim, muito esclarecimento, né? Nesse podcast a gente falou de direito que a gente tem de ir e vir, direito que a gente tem de nos comportarmos como for o certo pra gente, de dizer não, e temos o respaldo da lei, que a gente consiga fazer que ela se cumpra, né? E que a gente consiga mudar essas estatísticas aí que são sempre tão altas para o nosso lado. Exatamente. Muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe. Que o Obrigada, direito delas viu, continue Camila? aí, Isso. ajudando mais e mais mulheres. Que você continue assim, linda. Obrigada. Essa vontade de inspirar aí. Muito E obrigada. ajudar Viu? mais mulheres. Que bom isso que você mesmo. esteve aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Obrigada. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto.